soluções possíveis e ações possíveis da administração pública diante de contingências existentes em concreto, né? Isso decorre de uma teorização muito bonita, tanto que, enfim, ela tem espaço ainda hoje, né, já há séculos, e qual que é? E decorre, assim, de uma garantia do cidadão, né? Porque é uma forma de você conter a arbitrariedade da administração pública perante o cidadão. Então, essa é uma concepção que sempre, historicamente, teve muita força e ainda hoje tem força quando a gente lê os manuais de direito administrativo, e tem a sua importância. Ocorre que, com o tempo, se constatou que a lei não é capaz de conferir soluções para todas as situações que se colocam em concreto, né, no âmbito do exercício da atividade administrativa. O nosso legislador não é propriamente um legislador que assim, é pouco ativo, né? Eu acho que é pelo contrário. Eu entrei agora há pouco no site do Planalto e vi que só em âmbito federal já foram editadas 3.997 leis, então, assim, a gente pode dizer que a gente tem um legislador bastante ativo, mas mesmo ele sendo bastante ativo, ele não consegue antever soluções para todas as situações que se colocam em concreto. E qual que é o problema disso? O problema é que, diante de determinadas situações, se a gente defende que a administração só pode fazer aquilo estritamente que é autorizado por lei, a administração acaba não fazendo nada. E o cenário de Covid é um cenário de absoluta incerteza. A gente não sabe até quando vai essa situação, depois que essa situação se encerrar, quais são os efeitos que a gente vai ter no dia seguinte, qual vai ser o ritmo de recuperação das atividades, enfim, a gente não sabe, a gente tem muita incerteza, nem os médicos sabem ainda, cientistas, então é absolutamente inviável esperar que a lei possa conferir solução adequada para todos os impasses que se apresentarem em concreto. E o que é importante nesse contexto? Nesse contexto, é importante que haja flexibilidade para o gestor agir. O que pode se mostrar incompatível com essa concepção, então, de um princípio da legalidade entendido como vinculação positiva à lei. E a LINDB, já antes desse cenário, atenta a esse movimento e também a essa dificuldade, trouxe disposições que são muito relevantes para que a gente consiga ter, no âmbito do direito administrativo, essa tão desejada flexibilidade. E isso se deu, basicamente, por meio da relevância atribuída pela lei ao realismo, ou seja, à situação, aos elementos de fato existentes em concreto, e também ao consequencialismo, isso é, a possibilidade de uma determinada solução concebida pelo gestor atingir as finalidades desejadas. Então, por que essa flexibilidade e essa necessidade de a atividade administrativa ser revestida de uma maior maleabilidade é importante, especialmente no caso das concessões? A gente sabe que inúmeras concessionárias de serviços públicos ou de serviços de utilidade pública estão passando por um período de grande dificuldade, né? Então, concessionárias que exploram aeroportos, concessionárias rodoviárias, concessionárias de mobilidade urbana, serviço de transporte de passageiros municipal de ônibus, concessionárias no setor portuário, em vários setores, a gente vê que está havendo uma queda brusca de demanda. Em aeroportos, por exemplo, eu tenho a informação de que caiu 90% da demanda, ou seja, é algo que impacta drasticamente a expectativa de retorno dessas empresas. De rodovias, da mesma forma, as pessoas não estão mais viajando, não estão mais se deslocando da mesma forma que antes, então, assim, é uma queda de demanda brutal. E qual que é o cenário que a gente tem? Não é possível conceber que haja uma solução única para endereçar as dificuldades de todas as concessionárias existentes. Não é possível imaginar que a lei de concessões traga uma única solução possível para um cenário como esse. Diante disso, é necessário que o gestor, evidentemente que em negociações com essas empresas, avalie casuisticamente que tipo de medida se faz necessária, que tipo de medida vai, de fato, permitir que seja preservado
o serviço público, que seja assegurada a continuidade daquele prestação de serviço e sejam tutelados todos os valores envolvidos, então manutenção de empregos, os investimentos que são previstos para médio e longo prazo, enfim. E o ponto, então, para que o gestor possa fazer isso, é necessário que ele se sinta relativamente confortável. É necessário que haja espaço para uma renegociação de contratos e, em alguma medida, a LINDB, ela autoriza isso quando ela prevê justamente, ela traz uma densidade normativa a mais para o princípio da motivação. Então, a LINDB, todo mundo já sabe, assim, desde, enfim, a Lei Federal de Processo Administrativo, que existe o dever de motivar nas decisões administrativas, né? Não necessariamente em processos contenciosos. Então, só que qual que é o conteúdo dessa motivação? A Lei Federal de Processo, ela falava especificamente na necessidade de motivação de forma a se explicitar os fundamentos de fato e de direito para aquela decisão. Só que isso é pouco. E a LINDB acabou trazendo maior densidade para a compreensão do que é o conteúdo esperado dessa motivação. E no conteúdo esperado dessa motivação, trazido pela LINDB, foi explicitado de forma clara a necessidade de ser valorizadas as circunstâncias existentes em concretos, a adequação da medida para o atingimento dos objetivos pretendidos, a mensuração da relação entre meios e fins e ponderação dessas soluções possíveis perante as consequências almejadas. Ou seja, é previsto tanto o valor do realismo, ou seja, dos elementos de fato envolvido, como também do consequencialismo, ou seja, o que se espera com aquela decisão. Então, isso faz com que não somente a solução jurídica positivada, o fundamento jurídico, seja valorizado, mas também os elementos de fato. Os elementos de fato, eles passam a integrar o bloco de legalidade ao qual o gestor público está submetido, e isso permite essa tão desejada flexibilidade na adoção de soluções. Soluções essas que, nesse contexto de Covid, são absolutamente plurais. Não existem soluções únicas. E o que é um ponto interessante? Hoje, a gente vê que, enfim, existem várias soluções possíveis para as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelas concessionárias. Porém, pode ser que daqui a um tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente olhe para trás e fale. Pode ser até que aquele gestor, se tivesse feito tal outra coisa, ele teria conseguido um resultado mais efetivo. Mas aí a gente está falando dos engenheiros de obra pronta, né? É muito fácil, às vezes, daqui a uns anos, 1 ano, 2 anos, a gente olhar para trás e ver onde estavam os erros. Mas é muito difícil, num cenário de crise, você saber exatamente qual vai ser a melhor solução. Então, dessa perspectiva do controle da legalidade desses contratos, a LINDB também impõe ao controlador um ônus de consideração das dificuldades daquele gestor. E como que esse controlador vai aferir essas dificuldades do gestor? Justamente por meio da motivação que ele trouxe, que, como o Pablo até comentou, muitas vezes não vai decorrer de um processo administrativo exauriente, que vai ter se debruçado sobre inúmeros elementos de prova e dados fáticos. Pode ser que seja uma solução paliativa, rápida, adotada de acordo com contingências do momento. E tudo isso tem que ser descrito, todas as dificuldades, a necessidade de uma rapidez na tomada de decisões tem que ser pontuada pelo gestor na motivação, porque isso vai ter que pautar o controle em um segundo momento. Então, quando a gente fala que a LINDB traz essa valorização ao dever de motivar, de contextualizar e esse dever de consideração dos elementos de fato envolvidos, ele é um ônus de motivação tanto para o gestor, mas também para os órgãos de controle. E isso, enfim, acaba sendo um temperamento àquela noção de princípio da legalidade para a administração pública como vinculação positiva à lei, porque parte do reconhecimento de que a lei não é capaz de trazer solução para tudo. Então, basicamente, resumindo aí a minha fala, eu não sei mais quanto tempo eu tenho, mas assim, só para resumir, a LINDB, no âmbito desse contexto de Covid,
qual que é, a grande importância da Lindb no âmbito de renegociações de contratos de concessão. Ela traz a flexibilidade necessária para que o gestor avalie as circunstâncias em concreto, avalie as diferentes alternativas que ele tem à sua disposição diante das limitações desse contexto e tome a decisão que lhe parecer mais razoável e desde que, evidentemente, não seja contrária ao direito, enfim, e toda essa motivação baseada nas dificuldades existentes, nos elementos de fato que se tem e também nos valores e fundamentos jurídicos, ainda que valores jurídicos abstratos, porque por vezes a gente não vai ter regras específicas para disciplinar isso, vão ter que ser consideradas em um segundo momento no controle também, na esfera revisional da validade desses contratos. É basicamente isso. Eu espero não ter excedido muito tempo, Pablo, e, enfim, eu posso eventualmente complementar e detalhar melhor algumas ideias na fase de debate. Maravilha, muito obrigado pela exposição, Letícia. De pronto, eu já passo a palavra para o professor Edilson e, na sequência, vamos debater as perguntas que, porventura, venham. E, professor, a palavra está contigo. Tem que desmutar o microfone, professor. Inicialmente, eu gostaria, Pablo, de agradecer a você em nome do Núcleo Discente de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná, pelo honroso convite que me leva a partilhar esta conversa com os professores Tiago Valiati e Letícia Alencar, a quem os cumprimento, inclusive pelas exposições. E eu gostaria de falar um pouco também das causas da promulgação da Lindb, sob uma ótica até um pouco diversa. Primeiramente, eu acho que o professor Tiago falou da questão cultural, a Lindb tem uma importância cultural. E eu digo também o seguinte, que a Lindb decorreu da ausência de uma cultura inerente a um paradigma do direito administrativo, que é o procedimento administrativo. Tanto que nós temos uma lei de procedimento administrativo recente, ao contrário de outros países, e uma lei de procedimento administrativo, como o próprio professor Caio Tarso disse na sua exposição de motivos, e que ela se apresenta, de certo modo, insuficiente quando comparado o seu objeto com de outras leis de procedimento. Depois, a complexidade cada vez mais crescente das matérias submetidas ao direito administrativo. O direito administrativo hoje ele teve um alargamento enorme na sua componente material. Mas eu ainda iria trazer um ponto que eu noto e que eu sou muito preocupado com o controle da administração pública, principalmente com o controle jurisdicional da administração pública, que é a ausência de uma legislação processual administrativa e de uma justiça administrativa própria. É o juiz que é designado ao interior da Bahia, após aprovado o concurso, vai julgar tanto um divórcio como uma ação civil pública, como uma ação de propriedade administrativa. Então, nos modelos de jurisdição administrativa, hoje, nós temos, por exemplo, no direito europeu, o próprio Conselho de Estado, que se dá uma natureza jurisdicional, mas todos os outros países, há uma jurisdição, praticamente uma jurisdição própria, com uma legislação processual própria. E eu vejo que o controlador, seja o judicial ou não, ele não está afinado com a vivência, muitas vezes não está afinado com a vivência, com o dia a dia da administração. E aí eu sempre evoco uma passagem de Manuel Bandeira, quando escrevia crônicas na década de 1920 sobre arte. E ele dizia, para quem critica, ele era crítico de arte, quem critica tem que conhecer o objeto criticado.
Então, às vezes, o controlador hoje não conhece a mecânica da administração pública. E, como eu sou um defensor de uma jurisdição administrativa específica, né, eu até vejo que as bases de uma justiça administrativa pressupõem um respeito à divisão de poderes, né, o grau de vinculação da administração pública com a atividade administrativa, a reserva, a primazia da lei, o respeito pelos princípios jurídicos e normas constitucionais, o conceito de interesse público e a garantia dos administrados. Então, o primeiro ponto que eu vejo, a questão do juiz compreender uma divisão de poderes, e lá fora isso é algo assim, o juiz tem uma contenção de saber até onde eu posso ir, né? Então, eu estava olhando, curiosamente, o Código de Processo dos Tribunais Administrativos de Portugal. Então, ele diz logo, nos poderes do juiz, no respeito pelo princípio da separação e interdependência dos poderes. Os tribunais administrativos julgam no cumprimento da administração, pela administração das normas e princípios jurídicos que a vinculam e não da conveniência ou oportunidade de sua atuação. Então, hoje nós temos uma judicialização da política, que, a meu sentir, é mais uma atualização da teoria da divisão de poderes. E eu falo aqui de divisão de poderes, não divisão tripartite, porque eu acrescento algo chamado a função política, e que a questão de saber até que ponto pode ir o controle jurisdicional na função política. E o que é que ocorreu no Brasil? No Brasil veio a Constituição de 88, vieram os princípios, e nós não assimilamos bem o papel dos princípios. Será que os princípios têm juridicidade? Mas a justiciabilidade dos princípios, até onde vai? Quais são as funções do princípio? Então, eu tenho a Lindbe, no artigo 21, eu acho que a Lindbe foi muito feliz, não é? Quando fala que o juiz, o juiz da esfera administrativa, controlador ou judicial, né, quando ele vai decidir em matéria de com valores abstratos, né, ele tem que atentar para as consequências de sua decisão. Ele tem que motivar, porque o princípio ele tem uma textura aberta, e o princípio, já dizia até os agrebeus, eu só posso compreender o princípio quando ele é confrontado com a realidade. Se eu não confronto o princípio com a realidade, eu não posso fazer. É o que eu vejo muito, por exemplo, e aí eu vejo a questão da divisão de poderes, por exemplo. O caso do julgamento, da decisão monocrática ontem em Pernambuco, o Ministério Público ingressou com a ação para que o prefeito do Recife fosse instado pela Justiça a decretar o lockdown no município de Recife. E o juiz entendeu que essa matéria estava afeta aos conhecimentos da autoridade sanitária. E caberia à autoridade sanitária, não é, analisar este ponto. Então, a fonte, esse ativismo que ultrapassa a separação dos poderes, o artigo 21 da Lindbe, ele oferece a tentativa de um antídoto. Não é? Quer dizer, a administração, a maneira, por exemplo, se você observar as decisões, muitas decisões sobre fornecimento de medicamentos, você começa a decisão, tem 6 páginas de motivação sobre o que é o direito à saúde. Aí tem 3 linhas sobre o caso concreto. Eu sou sempre vencido nessa matéria de medicamento e fico vencido muito. E hoje eu só mais ressalvo meu entendimento do que... Então, o artigo 20, ele mostra como deve ser o processo aplicativo da legislação administrativa. Não é? Então, introduz essa questão da realidade. Outro ponto que eu vejo na justiça administrativa, e aí está também com os princípios, é isso, a grau de vinculação, né, da atividade administrativa e saber, como se diz, até que ponto o princípio pode fundamentar uma pretensão. Inclusive, nós temos normas aqui que eu penso que ofendem a segurança jurídica, já expus isso, quando eu acho que você não pode ter improbidade administrativa por violação genérica ao princípio.
né? Eu vejo um caso que eu julguei recentemente que o juiz afastou responsabilidades dos agentes públicos, chegou no particular em 3 linhas dizendo que aquela conduta ofende a um rol de princípios e não disse por quê ofendia a nenhum deles, né? Outra questão é o conceito de interesse público, né? E também eu vou voltar também à questão que já foi falada aqui do artigo 22. Esse artigo 22, e quero dizer aqui um ponto. Eu acho que nós deveríamos ir muito no artigo 22, no artigo 3º, número 2º do Código de Procedimento Administrativo de Portugal. Eles cunharam uma figura, né, do estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? É chancelar uma ilegalidade? Não. É mostrar que, em determinadas situações, o direito foi feito para situações normais. Em determinadas situações atípicas e anormais, o agente público, para salvaguardar o interesse público, ele precisa fugir da formalidade legal. Não é que se respalde, não é que se respalde a ilegalidade, mas que se acoberte a atuação do gestor que numa situação urgente, assim fez. O professor Sérgio Corrêa, revisitando o estado de necessidade, que é um artigo que ele tem, diz, de todos os tempos, e ultrapassa muito o âmbito daquilo que chamamos de direito administrativo, o reconhecimento de que as disciplinas estabelecidas pelo legislador a pensar em situações típicas têm de poder ser validamente afastadas de modo pontual perante circunstâncias inopinadas e passageiras que tornam as regras estabelecidas materialmente inaplicáveis ou de execução contraproducente, né? Há um manual de direito administrativo que hoje estou gostando muito, que é do professor Pedro Gonçalves. Ele já publicou um volume, mas é um manual extenso demais, quase 1000 páginas. Ele dedica umas 8 páginas grandes sobre o estado de necessidade, né? Quer dizer, que o direito português tem isso no Código de Procedimento Administrativo, né? Que é basicamente saber, aí a professora Letícia falou, o professor Tiago falou, né? Então, se o gestor motiva a sua atuação, o juiz precisa enfrentar num julgamento de improbidade administrativa, precisa enfrentar aquelas razões que o administrador mencionou. Porque o conceito de interesse público, que a jurisdição administrativa está vinculada, é o conceito de interesse público que tem que ser um interesse público concreto, como dizia Sérgio Fagundes. Não é interesse público somente o abstrato, né? E, por último, eu falaria aqui da garantia dos administrados, embora não assim com relação à Lindbe, mas é algo que me preocupa muito, que é já um 4º pressuposto que eu vejo na justiça administrativa. E aqui, com relação à Covid, eu vejo a questão das requisições administrativas, né? Me preocupa muito determinadas requisições que estão sendo realizadas nesse ponto. Então, eu penso que a questão do artigo 21, ela limita o ativismo do juiz, mostrando que o juiz tem de respeitar a divisão de poderes, né? Não diz expressamente, mas assim é o que eu penso, né? E o artigo 22, ele impõe, não é, que o gestor, porque o gestor não é livre para atuar. O gestor se encontra vinculado a vinculações de pessoal, a vinculações, ele não pode contratar, né, o meio para ele exercer sua atividade fim, que ele precisa para exercer sua atividade fim, ele não pode contratar sem um procedimento próprio, né? E também ele não pode admitir demitir o pessoal de uma maneira imotivada, né? Ele precisa de todo um procedimento que é custoso. Fazer um concurso público numa época de pandemia é muito custo, é muita demora, né? Então, o gestor ele tem uma limitação, e é o parágrafo 1º do artigo 22 também, né? A gente fala muito no caput, mas vê em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente, né?
Então, eu penso que o artigo 22 ele dá uma cláusula, pode ser uma cláusula geral, como tem os portugueses do estado de necessidade. É que o artigo do Código Português é o seguinte: os órgãos, eu copiei ele errado. Eu acho que eu não estou com ele agora, mas ele prevê essa cláusula que é chamada lá o princípio do estado de necessidade. Então, nesse ponto, eu não sei como está o tempo, Pablo. Eu já tenho? Pode terminar, professor, sem problemas. Então, em síntese, eu vejo o artigo 21 como algo relativo à contenção do ativismo judicial pelos princípios. Eu acho que o ativismo, e que desconhece a atividade do legislador, eu acho que a divisão de poderes no Estado democrático, está lá na Constituição brasileira, nos princípios fundamentais. Eu acho que são 4 as funções estatais nesse ponto: a função legislativa, de elaboração do direito, a função executiva, de cumprimento das normas jurídicas, a função judicial, de controle, e a função política. Eu acrescentaria isso, que é muito hoje discutido o controle jurisdicional dos atos políticos. E o artigo 21, o ativismo teve sua combustão justamente nessa questão dos princípios, uma palavra mágica chamada ponderação. Ponderação, eu faço o que eu quero. Eu quero obter o efeito B, então eu vou ponderando e não preciso explicar. Então, hoje, esses valores abstratos precisam estar confrontados com a realidade. Não é fácil. Então, em síntese, seria este ponto a mencionar todos. E dizer também que é isso. Hoje, o gestor, com essa carga, o bom gestor, ele se sente muito intimidado. Porque a gente tem que ter um equilíbrio nesse ponto. Já concluiu, professor? Pablo. Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua brilhante exposição. Realmente foi uma aula e eu, particularmente, nunca tinha pensado nessa perspectiva que o professor falou, da 4ª função de política, justamente para regular o ativismo. Olha, e veja bem, a função política ela é muito específica na sua definição. Esse livro do professor Pedro Gonçalves, ele tem, e o professor Afonso Rodrigues de Queiroz, que era um professor anterior a Marcelo Caetano. Eles discorrem muito. O professor Pedro Gonçalves discorre muito, inclusive, na atualidade das decisões do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo. Que era o Seabra Fagundes, naquele controle, fala muito da função política. E Odete Medawar tem um artigo fantástico sobre isso, os atos de governo. Maravilha. Agora a gente abre para as perguntas, pessoal. Vocês podem fazer tanto pelo chat, que eu estou vendo que está chegando algumas. O glorioso Gabriel Moretti de Castella, que está aqui nos ouvindo, já fez uma no chat, mas para respeitar os nossos precedentes dos encontros passados, a gente dá preferência às pessoas que vão fazer a pergunta pela câmera e pelo microfone. Então, se alguém for fazer, esse é o momento. Do contrário, eu já passo para a leitura da pergunta do Gabriel. Com o Eduardo? Fica à vontade, Eduardo. Bom, boa noite. Eu sou Eduardo Franklin. O meu sotaque já denuncia que eu sou de Recife, de Pernambuco. Inicialmente, eu queria congratular a organização do evento, a oportunidade da gente poder ter esse diálogo de nível tão elevado, com a participação do professor Tiago Valiati, da Letícia Alencar e do Adilson Nobre. Para a gente é realmente uma oportunidade muito importante para a gente discutir essas questões que estão na atualidade nos afligindo, né, na comunidade jurídica. Então, até o início dessa crise de saúde, a gente via na doutrina do direito administrativo uma discussão entre a supremacia do interesse público
e do outro lado, doutrinadores que defendiam uma valorização do interesse privado, né? Então, a partir dessa crise de saúde, me parece que o Instituto do Direito do Interesse Público foi extremamente valorizado, né? O professor Adilson Nobre, no seu livro, ele já discutia essa questão de ponderação, né? de valorização do interesse público em face do interesse privado. E aí a discussão que foi liderada por doutrinadores como Emerson Gabardo, defendendo o interesse público, Humberto Ávila, defendendo a prevalência do interesse privado. Então, nesse contexto, eu queria direcionar minha pergunta para o professor Adilson Nobre, se ele acha que essa discussão, a partir dessas questões de crise de saúde que a comunidade jurídica está vivenciando, se essa questão foi superada. Se, a partir de agora, a gente já pode dizer que a supremacia do interesse público consagrou-se realmente vitoriosa desse embate com o interesse privado. Obrigado. Meu caro Eduardo, prazer. E aí você de Recife, minha segunda cidade hoje. Eu quero primeiro assim observar um ponto. A questão da supremacia do interesse público e do interesse privado, ela deve ser vista talvez com uma forma não como uma verdade absoluta, e a forma como ela deve ser vista, né? Porque hoje a doutrina atual estrangeira, eu vou citar aqui 3 autores, e livros de 2010 para diante. Aqui o professor Celso defendeu essa supremacia e foi criticado por outras correntes depois da Constituição de 88. E eu acho que a perspectiva sobre a qual ele num livro ele explica, e que é justamente o que se tem no direito estrangeiro. O professor Schmidt Ashman, no seu livro de Direito Administrativo, ele começa na parte do interesse público dizendo que o interesse público, a legitimidade da função administrativa está orientada e autodeterminada à satisfação do interesse público. O professor Didier Trichet, que é um professor do direito administrativo francês, também uma edição 2011, uma edição assim, ele mesmo diz que o interesse público está acima do interesse privado, desde que assim permita o ordenamento, né? O professor Felipe Colasso Antunes também tem esse mesmo entendimento. Agora, o que precisa saber é onde é que está o interesse público. O interesse público não é o interesse da pessoa jurídica de direito público. O interesse público, primeiro, ele provém do ordenamento jurídico, da Constituição. Eu não tenho interesse público num ato que contraria direitos fundamentais. E como o professor Schmidt Ashman diz, interesse público já passou a época, ele que defende, que diz, nessa síntese, que o interesse público, a função administrativa, a legitimidade da função administrativa está orientada e autodeterminada à satisfação do interesse público. Ele diz que o interesse público, preciso compreender que hoje o interesse público não é só o interesse da pessoa jurídica de direito público. Então, ele precisa ser um interesse que tenha uma proteção no ordenamento, e é preciso se observar a realidade nesse interesse público, né? A realidade eu me preocupo isso, e esse debate é de ser visto na questão da requisição de bens particulares, requisição administrativa. Ele vai ter uma atenção nesse ponto. Mas, voltando, então, eu não posso dizer que sempre haverá o interesse público como o interesse da pessoa jurídica, mas o interesse público como o interesse da coletividade, eu penso que ele é superior. Eu só queria mostrar que eu encontrei agora esse número 2 do artigo 3º do Código de Procedimento Administrativo Português do Estado de Necessidade. Os atos administrativos praticados em estado de necessidade, com preterição das regras estabelecidas no presente Código, são válidos, desde que os seus resultados não pudessem ter sido alcançados de outro modo, mas os lesados têm o direito de ser indenizados nos termos gerais da responsabilidade da administração.
Essa cláusula, os portugueses já tinham desde a década de 90 no Código passado. É o mesmo artigo, mesmo número e mesmo texto do anterior Código de Procedimento, que é de 91, né, deles. Maravilha, pessoal. Se mais alguém tiver alguma pergunta para fazer por vídeo, fique à vontade. Do contrário, eu vou ler a pergunta do Gabriel Castella aqui, que atirou para todo lado, hein? Acho que vai ser uma perguntinha que vai dar bastante pano. O Gabriel pergunta: como entendem a aplicação do artigo 22 da Lei de Introdução e a interpretação da teoria do estado de necessidade administrativo? Como poderá o gestor agir embasado nesses parâmetros? Posso considerar para concessionárias de serviços públicos? Quais os limites para agências reguladoras discorrerem sobre atos discricionários embasados nas hipóteses mencionadas acima? Como deverão agir os órgãos de controle? E aí eu jogo a bola para os três e quem quiser fazer as honras, fique à vontade. Bom, Gabriel, só para contextualizar, o Gabriel é um grande estimado colega e foi um dos organizadores do livro que a gente publicou no passado e que a gente vai sortear aqui ao final. Então, é um grande estudioso da LINDB também, fez um excelente trabalho, um excelente artigo sobre o impacto da lei de introdução no direito administrativo. Eu falei um pouco do artigo 22, Gabriel, e eu acho que ele vai nortear, sim, essa aplicação da decisão de controle. Como eu falei, eu acho que o artigo 22 talvez seja o dispositivo desses da lei de introdução que mais salta aos olhos e que mais o controle dessas decisões que estão sendo tomadas hoje, que o controle vai ter que ter em conta essa consideração desse contexto de dificuldade do administrador hoje. Eu acho que, com certeza, o controle vai ter que levar em conta esses parâmetros. O Gabriel aqui tirou por todo lado mesmo, até tem... Quais os limites posso considerar para os concessionários de serviços públicos? Eu acho que... Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Gabriel, mas eu acho que sim. Eu acho que esse artigo 22 ele se aplica aqui no âmbito dos contratos de concessão. A Letícia falou bastante dessa questão de renegociação de contratos. Se eu entendi bem a tua pergunta, se esse artigo vai ter que ser levado em conta pelo controle em relação às decisões que estão sendo tomadas nessas concessões, né, nessa renegociação de contrato. Eu acho que é essencial isso. Eu acho que esse contexto de dificuldade, esse contexto de elevação, queda da demanda, como a Letícia falou, os aeroportos hoje estão vazios, as rodovias estão vazias, tudo isso impacta na receita da concessionária. Então, todo esse contexto vai ter que ser levado em consideração pela decisão do controle. Sobre a discricionariedade das decisões das agências, esse é uma velha polêmica do direito administrativo, né? Até onde que vai os limites do controle, tanto controle por parte dos tribunais de contas, quanto principalmente controle jurisdicional dos atos de agências, né? Eu acho que a gente tem que... Eu sou um defensor da deferência, né? Eu acho que a gente tem que ter uma deferência em relação a essa discricionariedade técnica dessas decisões das agências. Claro que eventuais abusos, eventuais atos desproporcionais cometidos pelas agências têm que ser controlados, mas essa é a pergunta de $1 milhão, né? Até onde vai esse limite sobre a discricionariedade das agências? Acho que os professores podem complementar um pouco a resposta. Eu concordo com a leitura do Thiago. Tudo bem, Gabriel? Muito bom ter você aqui com a gente. E eu tenho a impressão de que esse artigo 22 ele traz justamente uma limitação para os órgãos de controle. Ele busca conter a postura ativista a que o professor Edilson comentou, porque muitas vezes, né, as decisões administrativas, a gestão de contratos, enfim,
que são objeto de um controle em momento posterior, elas decorrem de uma política pública maior. E o judiciário, por vezes, levando em consideração tão somente algum princípio específico, alguma norma pontual, decide pela invalidação ou pela desconstituição, em muitos casos, né, de um determinado ato ou aditamento contratual, com base tão somente nesse dispositivo, sem imaginar os reflexos daquilo, né? Qual o contexto geral da política pública envolvida, quais as dificuldades e os obstáculos para entender se existiria outra solução possível para aquele gestor. Então, traz uma contenção ao controle que vai ter que ser observado no âmbito da revisão posterior e também pelos gestores no âmbito da motivação. Eu também sou, Gabriel, eu acho que o artigo 22 ele precisa ser aceito, que aí eu estou me referindo, aceito pelos membros do Ministério Público como pelos juízes. Os advogados já defendem. Aí eu penso que o artigo 22 está no contexto da realidade. Está no contexto da realidade. E eu não posso responsabilizar, até o professor Tiago falou no artigo 28, a questão do elemento subjetivo, né, das infrações. Eu penso que o administrador tem que ter condições, né, de tomar decisões em situações urgentes, fugindo dessas regras formais, desde que ele satisfaça o interesse público. Então, o quadro de realidade é que vai mostrar nesse ponto. Eu me recordo quando o professor Tiago começou a exposição e falou do medo, até anotei aqui. E quero dizer, quando surgiu o problema da Covid, algumas seções judiciais na quinta região, elas tinham verbas decorrentes de condenações de prestações pecuniárias, de penas de multa. Por sinal, até uma seção que é mais de R$1 milhão. E aí houve um requerimento para se destinar à Covid. Aí, um dia eu estava em casa e me ligou um representante do Ministério Público. O processo estava com o corregedor, para o corregedor somente assinar. Aí o corregedor disse, olha, mas o juiz já tem autorização, porque já há um provimento da corregedoria nesse ponto, já há uma resolução do CNJ nesse ponto, já há a lei, eu estava aqui procurando se era a lei dos juizados especiais ou a lei da execução penal, ou o Código Penal. Aí eu reportei, disse, não, porque os juízes estão com medo, sem um ato do tribunal, de fazer essa designação. A gente precisa acabar com essa questão de certo modo, uma cultura do medo, né? Então, eu acho que a autoridade administrativa, então, essa tem... E uma coisa que eu digo, eu sempre examino. No gabinete, nós temos no tribunal, nós julgamos de processo penal, processo tributário, não há especialização, então eu julgo de tudo. Mas os votos em matéria de improbidade e de ação civil pública eu redijo. Não só faço uma supervisão. Eu acho que é preciso, né, aplicar a lei rigidamente quando a lei precisa ser aplicada, a lei punitiva, mas eu não posso ter essa via como uma via inibitória de uma iniciativa do administrador, né? A questão dos contratos, eu vi a professora Letícia na sua exposição e já fiquei pensando, poxa, será que quando terminar essa Covid toda, o judiciário vai se encher de ações de revisão contratual, com agravos, com medidas cautelares, etc. E tal. Aí eu fiquei, será que não poderia a administração pública, desta vez, ir para a consensualidade, ir para a arbitragem? Porque matéria de concessão tem previsão legal, as matérias de transporte têm previsão legal, né? Quer dizer, são matérias... Será que precisa ir ao judiciário?
né? Eu já fiquei preocupado, porque eu sonho cada dia mais que as contendas se resolvam. Eu não acredito, às vezes eu fico triste com o Brasil de ter tantas ações em juízo, né? Eu acho que isso não é igual aquela história da China há 2000 anos atrás, né? O governante daquela cidade se envergonhava de haver pleitos de legalidade, etc. E tal. A gente precisa ver isso. E quanto à questão das agências, né, eu também tenho um certo modo da deferência, pelo menos nas decisões administrativas, embora não tanta deferência na questão dos atos normativos, no caso do Chevron. Mas inclusive, agora eu posso falar, porque foi uma ação que eu já julguei, né, e foi promovida uma ação civil pública com base na notícia de jornal, né, na questão do açude Boqueirão, que iria faltar a questão não estava ainda havendo a transposição, e o juiz determinou que não se usasse a água do açude Boqueirão só para consumo humano. O que é que ocorre? A ANA aprovou uma resolução dizendo que essa água poderia ser utilizada para fins de agricultura familiar. E pela lei de águas, quando há o estado de emergência, o artigo 1º diz que é só uma palavra que eu nunca vi no dicionário: dessedentação de animais e consumo humano. Então o juiz mandou aplicar essa regra, e a ação foi promovida sem nenhum amparo técnico, um amparo na notícia do jornal, de um ofício que o Ministério do Interior mandou para a ANA, etc. E tal. E a ANA tinha as notas técnicas com a fundamentação inteira, né? E isso o juiz concedeu a liminar, não fez nenhuma perícia, não fez nenhuma instrução. O tribunal suspendeu a liminar, um agravo, isso mesmo. Eu acho que não foi o presidente que suspendeu, um pedido de suspensão. E o juiz sentenciou sem nenhum, assim, sem fazer a mínima instrução. Então, eu recebi o procurador federal com o dirigente da ANA. Então, ele me trouxe cada nota técnica e tinha inúmera fundamentação. Aí eu procurava a fundamentação do outro lado para dizer como é que eu poderia, né, obstar uma atividade administrativa com base no que tinha era uma notícia de jornal. Então, eu acho que é possível se examinar os motivos das decisões das agências, sim, né? Essa discricionariedade técnica, muitas vezes não é discricionariedade, porque a solução técnica está indicada no item. Ela decorre da técnica, e principalmente quando já está um certo desenvolvimento da técnica, não há que se falar em discricionariedade. Mas é a questão da motivação, saber se o motivo de fato estava presente, né? Então, eu acho que é possível. E como não havia suporte para se questionar o ato da ANA, eu entendi que aquelas notas técnicas deviam prevalecer. Para o afastar, eu tinha que ter uma boa justificativa para fazê-lo. E não tinha no caso concreto. Muito obrigado, professor. Tem algumas perguntas aqui na ordem, mas eu vou me permitir quebrar a cronologia, porque a Viviane fez uma pergunta, o Moacir fez outra muito na linha da Viviane, e essas duas perguntas estão na linha da pergunta que eu ia fazer para os nossos queridos painelistas, então eu vou começar a leitura. A Viviane pergunta o seguinte, abre aspas, o artigo 30 da LINDB menciona que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica por meio de regulamentos. O estado de calamidade pública que estamos vivendo torna essa atuação obrigatória ou não? Exemplo, algumas agências reguladoras não estão emitindo nenhum ato ou recomendação sobre a crise. Essa é a pergunta da Viviane. O Moacir pergunta o seguinte, aproveitando o assunto acerca do artigo 30, as dissonâncias entre os entes, entre o poder e agente público em meio à pandemia, a questão da segurança jurídica não está sendo reduzida ou até mesmo desprezada? E a pergunta que eu tinha era o seguinte, é quanto ao artigo 24, que fala para os órgãos de controle levar em conta as orientações gerais da época. Aí eu fico perguntando, o que a gente entende por orientação geral em meio a esse contexto que a gente está, em que, como a Viviane colocou, algumas agências reguladoras não emitem nada, e existe uma dissonância entre governo federal, governo estadual, municipal, e aí a briga, e aí, né, tem juiz que manda... Enfim, tá esse caos.
E essa é a questão que eu gostaria de ouvir dos senhores. E novamente, quem quiser puxar a resposta para começar, fica à vontade. Bom, vou começar aqui, depois Letícia e o professor Edilson podem complementar. Eu vou começar pela mais fácil, pela do Moacir, que se a segurança jurídica está sendo reduzida ou desprezada, mas não há dúvida sobre isso, né? Esse artigo 30, ele vem justamente com esse objetivo de unificar, trazer uniformidade nas decisões. Esse é um cenário ideal, um cenário que se busca alcançar, mas que é difícil de a gente atingir. Até na minha fala, eu achei que esse artigo 30 ele deveria ser mais utilizado, porque eu acho que ele acaba sendo um pouco desprezado, essa consulta aos órgãos de controle, consulta às agências. Eu acho que falta também provocar essas autoridades para que a gente tenha posições uniformes. Sem dúvidas, a gente tem um cenário de total imprevisibilidade, porque o governo federal diz uma coisa, os estados dizem outra, os municípios dizem outra. Então, acho que o artigo 30 ele poderia ser ele poderia forçar os particulares a utilizarem esse dispositivo para irem atrás das autoridades e a gente construir cada vez mais uma jurisprudência que dê segurança aos gestores públicos. Com relação à dúvida do Pablo, né, do que seriam essas orientações gerais da época, muito já se falou sobre isso, né, em relação a esse artigo 24, sobre a jurisprudência, o que estaria dentro desses dispositivos. Eu entendo que tanto leis em ato normativo primário, ato normativo secundário, então decisões de agências, por exemplo, poderiam ser enquadradas como emanando essas orientações gerais da época. Também a jurisprudência consolidada, tanto uma jurisprudência do Poder Judiciário quanto a jurisprudência das autoridades administrativas. Eu acho que, por exemplo, a gente está controlando decisões hoje desses gestores com base, por exemplo, na lei que dispensou licitação. Essa, para mim, é um ponto de partida básico, né? É uma orientação que está valendo hoje, daqui 6 meses essa lei vai perder vigência. Então, quando do controle das decisões de hoje dos gestores públicos, a gente vai ter que levar em consideração todo esse contexto que a lei de dispensa das licitações para compras públicas ela trouxe nesse momento de crise. E também a jurisprudência. Também a jurisprudência que acabou sendo formada nesse momento de crise. Claro que é um período muito curto para a gente formar uma jurisprudência uniforme que dê, de fato, segurança para a decisão posterior, mas eu acho que são decisões que estão sendo tomadas hoje, liminares, por exemplo, que têm que ser tidas como parâmetro em relação a decisões mais antigas, por exemplo. E com relação aqui à dúvida da Viviane sobre uma obrigação, é difícil falar em obrigação, né? Como a gente forçaria as agências, os tribunais de contas a agirem com base nesse dispositivo? A letra do dispositivo é muito clara e tem ali uma palavra no sentido de que deverá, ou seja, se a gente interpretar esse dispositivo à risca, a gente pode extrair daqui uma obrigação dos órgãos de controle, principalmente quando provocados. Mas como a gente vai fazer isso ser aplicado na prática, né? Esse é o desafio para que a gente tenha uma jurisprudência uniforme. Então, e aí é o papel, a importância dos tribunais de contas, das agências, do Poder Judiciário, de cada vez mais. Aí entra também o papel dos advogados, de utilizarem a LINDB cada vez mais como fundamentação em petições, né? Eu acho que isso tem que ser valorizado cada vez mais, para que com o período cada vez mais com o tempo a LINDB seja aplicada pelos tribunais, pelas autoridades administrativas, enfim, acho que é um período aí que vai levar um tempo para que isso seja incorporado ao dia a dia do controle. Gostei bastante das
Gostei bastante das perguntas, super interessantes. Eu queria complementar aqui, começar pela questão do Pablo em relação às orientações gerais, né? Em um contexto caótico como esse que o Moacir relatou, realmente é difícil você entender quais são as orientações gerais se existem orientações divergentes, né, surgindo ao mesmo tempo. Mas eu acho, Pablo, assim, que o que vai ter que ser levado em consideração de fato, especialmente na esfera revisional, é a orientação geral explicitada, sobretudo, na motivação da decisão, né, do ato. Então, qual era a orientação que foi colocada e, enfim, traduzida como fundamento jurídico da decisão específica que a gente está avaliando? Eu acho que isso é importante, né? Até para se aferir à razoabilidade daquilo. E também é importante avaliar a esfera, né, federativa do ente. Então, para você conseguir entender exatamente assim, a hierarquia normativa a qual ele está submetido ou não, para ver se houve razoabilidade na decisão ou não, né? Enfim, se ela pode ser considerada lícita. Em relação ao ponto da Viviane, eu acho que foi bem interessante a sua provocação, Viviane, porque eu acho que, assim, que a gente está vivendo um momento em que cada órgão, cada entidade está adotando uma posição diferente, né? A gente não está vendo práticas uniformes. Pela minha experiência profissional, eu tenho visto algumas agências federais agindo com o objetivo de justamente dar diretrizes e conforto para que entes descentralizados possam tomar decisões com mais confiança. Eu vou citar e segurança, né? Eu vou citar um exemplo aqui, que é de um porto, de um terminal portuário, um arrendamento portuário, em que eu estou envolvida em um pedido de suspensão de pagamento de valores de arrendamento variável. Houve uma queda de demanda brutal, na ordem de 80% da movimentação desse terminal. E, por essa razão, o arrendatário formulou um pedido para a autoridade portuária, que é a companhia docas desse determinado porto, que se figura como poder concedente no contrato, por se tratar de um contrato de arrendamento transitório, e pela legislação ela é o poder concedente, que tem competência para adotar atos de gestão. O arrendatário fez um pedido de suspensão temporária dos valores de arrendamento variável. O que veio de resposta dessa administração do porto, dessa autoridade portuária? Eu não sou competente para decidir. Essa foi a decisão deles. Vá lá na Secretaria Nacional de Portos e na ANTAC, que é a agência reguladora competente, e eu quero que eles tomem a decisão porque eu não sou competente. Certamente existe um forte receio de responsabilização por parte dessa autoridade pública, eu não tenho dúvida disso. E aí, qual que é a questão, né? A Covid é um problema macro, né? Que não está afetando esse porto específico, está afetando o país como um todo. Então, a autoridade local, ela se sente um pouco acuada, porque ela não quer tomar uma decisão também que seja diferente da decisão, às vezes, de uma outra autoridade portuária que está enfrentando as mesmas dificuldades. Então, qual que é o apelo que eles estão fazendo? Apesar de eles serem competentes para, por vezes, decidir, como é o caso dessa hipótese de contratos de arrendamento transitórios, eles preferem que venha uma decisão do governo federal de Brasília, do Ministério da Infraestrutura, ao qual essas empresas estatais estão vinculadas, essas companhias docas, do que eles próprios tomarem uma decisão. E, inclusive, em contato com a Secretaria Nacional de Portos e com a ANTAC, eu fui informada de que eles estão, de fato, estudando a emissão de uma portaria, algum outro ato normativo, não me lembro qual, justamente para dar esse tipo de orientação, que eu acho que é uma forma, em alguma medida, de concretizar o que está aqui disposto no artigo 30, né? Que diz, para quem não está tendo acesso, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas e respostas a consultas. Então, assim, eu acho que esse é um período em que essa como se fosse assim, uma centralização hierárquica vai exercer um papel determinante para que os órgãos descentralizados se sintam, de fato, mais confiantes para adotar decisões capazes de trazer medidas adequadas para a solução aí dessa crise, né? E aí, bom, eu imagino que isso não esteja acontecendo em todos os lugares, mas aí eu acho que cabe até um protagonismo
dos próprios cidadãos ou das próprias empresas no sentido de provocar essas autoridades, né? Então, se isso não está vindo de forma espontânea, não há impedimento algum para que, com base no exercício do direito de petição, que é assegurado constitucionalmente, os próprios cidadãos ou empresas provoquem as agências, provoquem os órgãos e entidades federados, órgãos e entidades administrativas que têm a competência ou que estão no nível mais alto da hierarquia, a emitir esses comandos mais gerais. Eu acho que é super desejável e importante que isso seja feito para que haja uma maior segurança jurídica. Não sei se o professor... Eu vou só fazer uma coisa que eu queria mencionar. O Tiago falou da segurança jurídica, a Letícia também, inclusive da questão da cultura. Espero que isso se processe de uma forma mais rápida. Porque, por exemplo, nós temos um artigo 54 da Lei de Procedimento Administrativo Federal estabelecendo uma decadência. Quase nenhum órgão da administração aplica esse artigo. Agora que o Supremo decidiu sobre a vinculação do TCU a ele, talvez que seja o caso. Mas a quantidade de processos por semana que eu vejo numa matéria que, para mim, não tem uma maior dúvida, né? Então, essa questão da segurança jurídica vai ser muito cultural. É preciso que as autoridades públicas se convençam de que não pode haver um desenvolvimento no Brasil sem uma segurança jurídica. E outra questão que me chama a atenção nessa particularidade há uma certa esquizofrenia do Estado brasileiro, né? Um órgão diz uma coisa, outro órgão diz outra, sobre o mesmo assunto. E eu estou vendo os litígios judiciais de entes que deveriam estar unidos. Eu vejo a Advocacia da União litigando com os municípios, com os estados, somente aqui no Nordeste, quando isso deveria se resolver em prol do público. Isso me deixa muito assim, impactado ver esses litígios aqui, né? Que eram os órgãos públicos que têm a obrigação de pacificar e de resolver essas questões, e hoje estão numa briga porque um determina uma forma de atuar e o município vai com a sua peculiaridade própria, que é regular. Isso era para haver mais uma convergência, né? Uma convergência. Eu só espero que, como eu digo, eu torço aí que essa questão dos contratos administrativos e dos serviços públicos, a arbitragem seja mais utilizada quando passar essa crise, porque isso vai, se não for, vai ser um impacto, a quantidade de ações judiciais vão ser muito grandes, né, em matéria de... Não é que eu não queira fugir das ações, não, mas eu acho que está na hora de uma consensualidade também, além de ter um artigo 26, né, a gente falou pouco assim, no artigo 26 da LINDB. Então, o que eu posso resolver fora de juízo, eu tenho que procurar resolver fora de juízo, né? Então, acho que seria... Acho que a arbitragem, ela foi... A gente tem que perder um certo preconceito com a arbitragem, e a arbitragem tem que ser mais útil nessas questões. Eu acho até pela também procedimento ser mais célere, você não ter aquela sucessão de recursos que teria no Poder Judiciário, você tem expertos na matéria, né? E desafogar um pouco, não sobrecarregar mais o Poder Judiciário. Porque se você observar com a questão judicial dessa, ela não se resolve em menos de 12 anos. Não resolve em menos de 12 anos. Consideradas as 4 instâncias que, se não vão conhecer do processo as 4 instâncias, vai haver pedido para se chegar até a 4ª instância. Então, uma Constituição como a nossa, analítica, então você vai para qualquer ofensa,
E basta ver as questões tributárias de repercussão em massa, não se julga uma inconstitucionalidade de um tributo em menos de 12 anos para chegar ao Supremo no controle de FUS. E um país que precisa de infraestrutura, que tem os seus serviços públicos, eu acho que a arbitragem tem agora o seu valor, até porque todos esses casos, a previsão em lei nessas hipóteses de um instrumento, né, contratual estabelecendo a arbitragem. Que é um tema que eu estou estudando recentemente é esse, fazendo uma comparação entre a arbitragem aqui e a arbitragem lá no estrangeiro, na administração pública, obviamente. Bem, e como o professor Edilson falou sobre o artigo 26, eu vou ler a pergunta aqui do Vitor. Vitor Fraga, me orientando, viu? No mestrado. Ele falou assim: a lei de introdução especial no artigo 26 é capaz de criar uma cultura de consensualidade no direito administrativo brasileiro? As novas normas da LINDB, que são evidente reação ao crescimento do controlador, têm o potencial de favorecer a improbidade? Eu acho que não. Eu acho que a improbidade ela é favorecida com um sistema jurídico complexo que dificulta a ação do administrado. Né? É um sistema excessivamente burocrático que gera o ilícito. Eu penso que a LINDB, e houve acusações nesse particular, a LINDB, bem aplicada, ela não favorece a prática de improbidade. Até porque, se nós observarmos, né, a LINDB surgiu em 2018. E o fenômeno do ilícito por corrupção, da improbidade, no Brasil não surgiu depois de 2018. Né? Então, se eu tenho um sistema muito burocratizado, eu acho que é o solo fértil da corrupção. Eu acho que não é a LINDB, não. Não é a LINDB. Mas eu já ouvi críticas dizendo que a LINDB ela seria um fomentador da corrupção. Não concordo. Eu concordo com o professor Edilson. Eu acho que a previsão de instrumentos que favorecem a segurança jurídica, ela contribui no combate à corrupção, né? Justamente sob essa ótica de simplificar o operacional do controle em relação à administração pública, né? Ver várias críticas, por exemplo, em relação à lei de licitações, que é uma legislação muito burocratizada, cheio de requisitos desnecessários, e que a crítica seria justamente nesse sentido, né, de que o excesso de formalismo ele contribuiria para a ocorrência de atos de corrupção. Então, eu acho que a LINDB ela vem justamente no sentido oposto. Ela vem a simplificar isso e a favorecer a segurança jurídica. Eu acho que esse instrumental ele gera justamente o contrário. Em relação ao artigo 26, sem dúvidas, a gente já percebia uma tendência no direito administrativo brasileiro de vários dispositivos valorizando a consensualidade na gestão pública, desde a década de 80, com a lei da ação civil pública, foram sendo criadas várias possibilidades, e eu acho que o artigo 26 ele vem nessa onda de consolidar a consensualidade no direito administrativo. Claro que ainda existem vários desafios, existe muita visão ortodoxa ainda em meio a esses instrumentos mais dinâmicos e que possibilitam uma flexibilidade no agir da administração, mas eu acho que esse tom que a gente está dizendo, né, de ter um impacto cultural, de mudar essa cultura de ineficiência, de insegurança jurídica. Acho que o artigo 26 ele representa isso também.
Eu também não tenho dúvidas disso. Estou 100% de acordo com o professor Tiago e o professor Edilson. Eu acho que vem justamente numa esteira de transformações que já havia se iniciado antes. Eu acho que ela busca consolidar a previsão legal de que a consensualidade é possível. E para citar algumas outras leis recentes que eu acho que são interessantes, a gente pode fazer referência à Lei 13.140, né, que trata sobre a mediação entre particulares, também sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, prevendo arbitramento e mediação na administração pública. E a Lei 13.448 de 2017 são leis federais, tá? Que também trata sobre arbitragem no âmbito de alguns contratos de concessão e traz uma definição do que deve ser considerado, do que não é considerado direito patrimonial disponível, indisponível. E, inclusive, traz a previsão de que questões relacionadas, por exemplo, ao equilíbrio econômico-financeiro de contratos podem ser objeto de transação. Isso era justamente uma controvérsia grande que existia em relação ao tema da consensualidade. Essa lei teve por objetivo, em alguma medida, pacificar essa questão, e eu acho que a LINDB só vai justamente nesse movimento. E para indicar um artigo que eu acho super legal, de um professor, inclusive, da Universidade Federal do Paraná, não sei se vocês já tiveram acesso, mas do professor Elton Venturi. Imagino que alguns de vocês tenham sido alunos dele, um artigo muito legal que chama Transação de Direitos Indisponíveis. O professor Elton, ele é procurador regional da República, no Ministério Público Federal, e ele é um super entusiasta dos acordos com a administração pública, inclusive. Ele fez pesquisa nos Estados Unidos, e as pesquisas, eu me lembro que ele comentou em uma aula, que mostravam que um percentual extremamente baixo de questões submetidas ao judiciário eram definitivamente julgadas. Na maioria esmagadora dos casos, que era mais de 90% dos casos, havia acordo. Por quê? Porque o acordo é uma forma muito mais rápida de você obter uma solução e muito mais efetiva para tutelar os valores relevantes envolvidos, né, em concreto. Como o professor Edilson comentou, é difícil você ter uma decisão definitiva em 12 anos. Que interesse público você satisfaz quando você tem uma questão submetida ao judiciário e você só sabe que aquela solução do conflito só vai vir dali depois a 12 anos? É muito complicado. Então, você tem um risco de ineficácia e inefetividade da solução muito grande. Então, o acordo ele acaba sendo muito mais efetivo para obter uma solução que traga segurança jurídica e que seja efetivamente capaz de tutelar valores relevantes. Eu só querendo assim, um complemento. Há um livro que a Contracorrente publicou, do professor Héctor Mairal, da Universidade de Buenos Aires, que é um prefácio de Agustín Gordillo. O título do livro é Como o Direito Público Causa a Corrupção, em vez de combatê-la, algo assim. Né? O direito público fomenta a corrupção, em vez de combatê-la. E tem um capítulo todo sobre a insegurança jurídica como vetor da corrupção. Então, uma das questões todas é a ausência de segurança jurídica que leva à corrupção. E o que a LINDB preconiza é o contrário. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui. Quando eu li essa pergunta do Vitor, me lembrou uma nota de rodapé do capítulo de um livro do Carlos Ari, e eu até abri aqui para precisar. É um capítulo de um livro chamado Direito Administrativo para Céticos, e é um capítulo bem famoso, se chama Princípio é Preguiça? Uma pergunta. E na página 209 do livro, mais precisamente na nota de rodapé número 11 desse texto chamado Princípio é Preguiça, o Carlos Ari está falando sobre o princípio da licitação e fazendo uma crítica ao princípio da licitação. E ele fala o seguinte, que os órgãos de controle defendem que a licitação é um princípio porque é um jogo de poder. E aí eu vou abrir aspas para ele. Ele fala assim, os órgãos de controle tiram seu poder e influência do valor que se dê às exigências que eles caiba controlar. Então, nesse sentido, eu li as críticas que fizeram à época da LINDB sobre essa ideia de que poderia potencializar os atos de corrupção, justamente por essa ideia de que estaria limitando o poder dos órgãos de controle e, logo, estaria favorecendo a impunidade. Mas como
pessoal já colocou aí muito bem, me parece que o caminho é reverso, mas eu estou citando isso justamente para entender, às vezes, o jogo de interesse que está por trás de certas afirmações e certas frases de efeito que, às vezes, podem nos levar a essas compreensões. O Kleber está com a mão levantada, não sei se ele quer falar alguma coisa. Bem, eu vou passar para a pergunta aqui da Mariana Savares. Ela fala o seguinte: o estado de Santa Catarina, em março, comprou cerca de 200 respiradores. Cada aparelho custando R$166 mil, pelo menos 65% mais caro do que os que têm sido adquiridos pela União, segundo as notícias veiculadas. Parcela do valor chegou a ser paga antecipadamente, mas devido à demora na entrega, a compra foi cancelada. Mas, de todo modo, restou-me uma dúvida. Quais decisões dos gestores podem ser consideradas demasiadamente precipitadas e, portanto, erro grosseiro no atual contexto pandêmico? Aliás, seria possível utilizar o conceito de erro grosseiro nas atuais circunstâncias? Direciono a pergunta ao Thiago, mas adoraria ouvir a opinião da Letícia e do Edilson também. Essa pergunta é um grande desafio, né? O que é erro grosseiro, o que pode ser configurado como erro grosseiro, mesmo em tempos normais, isso já estava sendo extremamente debatido, né, pela doutrina. O TCU teve vários acórdãos tentando delimitar o conceito de erro grosseiro, e esse é exatamente, acho que, o papel dos órgãos de controle, do Poder Judiciário, de construir cada vez mais uma jurisprudência a fim de delimitar esses conceitos um tanto abertos que a LINDB, essa é uma grande crítica que é feita à LINDB, né, que ela, com o objetivo de combater conceitos jurídicos indeterminados, acabou por gerar alguns conceitos abertos, e esse conceito de erro grosseiro é um deles. Eu acho que essas situações específicas, né, de elevação de preços muito acima do normal, como eu falei na minha exposição, o preço, ele continua sendo uma preocupação, né? A gente não pode descuidar do preço, não pode deixar que passe a boiada inteira. Eu acho que os órgãos de controle, eles precisam estar atentos a isso. O que justifica essa elevação de 65%? É isso, né? 65% em relação ao preço que a União estava adquirindo esses respiradores. Eu acho que isso cabe uma auditoria específica no âmbito dos órgãos de controle. Eu acho que aí entra o papel super relevante da decisão controladora de fazer comparações, de motivar decisões, de fazer auditorias, e é difícil, assim, de ex ante, você afirmar essa decisão é um erro grosseiro e essa não é. Eu acho que aí vai ficar a cargo do controle delimitar bem essas diferenças. A princípio, me parece uma diferença bem justificável, mas eu também não posso afirmar, porque não tive acesso aos autos, ali do processo administrativo, enfim, mas sem dúvida cabe o controle, o preço continua sendo uma preocupação, mas nesse momento o erro que tem que ser configurado, tem que ser responsabilizado, é o erro grosseiro, aquele erro evidente, e isso quem vai dizer são os órgãos de controle. Concordo com a leitura do Thiago. Eu acho que a gente está em um momento em que é muito difícil dar soluções a prioristicamente, assim, e dar interpretações sem ter elementos de fato das particularidades envolvidas no caso, né? A gente, por exemplo, está em um contexto de escassez de insumos, né? A gente não sabe se quando a União adquiriu havia uma disponibilidade maior, e aí depois quando o estado de Santa Catarina, se não me engano, o Rio Grande do Sul, foi adquirir, já não estava com a mesma disponibilidade, o dólar subindo dia após dia. Enfim, eu sei que, por exemplo, só uma informação, eu notei, o Hospital das Clínicas de São Paulo fez uma campanha de doação para aquisição de alguns insumos para a equipe médica. E no site do Hospital das Clínicas constava que uma máscara que antes eles adquiriam por R$2 está saindo por R$15 agora nesse contexto, que é um aumento brutal. E é justamente por falta de oferta no mercado desse tipo de produto. Às vezes acaba tendo que importar, o frete é alto. Então, é muito difícil falar assim, é certo ou errado, é um erro grosseiro ou não é,
Eu acho que tudo vai depender justamente da motivação e da comprovação das circunstâncias fáticas que embasaram essa decisão de contratação, né? E também o cancelamento, enfim, né, decorrente da não entrega do produto. Acho que é difícil a gente julgar só analisando estritamente o direito, vamos dizer assim. A gente vai ter que analisar os fatos e é justamente isso que a Lindb está priorizando, que vai ser de suma importância nesse momento. É isso que eu queria colocar. Eu vou combinar, mesclar as duas respostas, para minha opinião. Primeiro, previamente, você não pode dizer, só por esse argumento, de que há um erro grosseiro. Até que quando eu vejo uma análise, uma compra pelo poder público, do particular, de um valor, e se fala em superfaturamento, eu tenho que observar que o contrato administrativo para o particular é mais oneroso do que quando ele vende diretamente a um particular. Aí já E aí você tem que observar alguns fatores, a questão do aumento cambial, né? Eu pagava um curso em euros, a mensalidade era R$ 1.400, hoje está R$ 1.800. E foi de 2 meses para cá. Não é? A questão do curso cambial, a questão de saber quando foi que a União contratou, não é? Quando foi que a União contratou? A União pode ter contratado com uma certa antecedência dentro de um programa geral. Então, eu preciso ter elementos de confronto. E hoje, com a informática e com isso, dá trabalho, mas temos esses elementos de confronto. Por isso que eu acho que, nas ações de improbidade administrativa, é preciso que haja uma instrução melhor nessa questão dos fatos. A questão da prova, às vezes a parte que é a prova, mas aí o juiz vê a questão da meta do CNJ que ele tem que bater, então entende que aquela prova não é relevante com 2 linhas, etc. A gente vem com recurso só para anular, para produzir aquela prova. Né? Então eu acho que é preciso, a gente tem como saber, né, hoje, com esse gênio que é o Dr. Google e outros, né, informações e outros meios de ver as informações, que é dos fatos mesmo, observar e fazer um confronto das duas aquisições. Né, das duas aquisições. Uma vez eu me recordo bem que eu era juiz de primeiro grau ainda, né, e era um superfaturamento, suposto superfaturamento, numa obra pública, numa ponte estaiada, e que o argumento era porque a que foi feita em Aracaju custou tanto. Então, eu fui conversando com o perito, uma coisa, disse, não, você não pode fazer só por isso, não. Porque de Aracaju custou tanto. Não significa que a outra está só por isso superfaturada. Ela pode estar superfaturada, mas por esse fator não se justificaria se reconhecer uma imprudência temerária aí, uma culpa grave, um erro grosseiro. Por isso que é importante a Lindb, é justamente a análise fática daquela questão. Só complementando a resposta, eu acho que, assim, em suma, se antes uma diferença tão gritante como essa seria configurado como um erro grosseiro, eu acho que em momentos como o atual, de crise, de situação excepcional, cabe uma análise mais detida, e é isso que o artigo 22, o 28, eles exigem na prática. Cabe uma presunção em relação ao administrador. E aí vai caber, como a gente falou, né? Cabe aos órgãos de controle esse papel ativo de ir atrás e investigar essa diferença de preços. Mas se antes isso seria um erro grosseiro, agora cabe essa análise mais cuidadosa para entender as reais dificuldades do gestor, enfim, esses conceitos que a Lindb previu. Maravilha, pessoal. Só fazer aqui uma intervenção. Nós estamos caminhando para o final, temos mais 2 perguntas. E enquanto a gente lê e responde essas perguntas, eu vou pedir para que quem quiser
participar do sorteio do livro que a gente vai fazer ao final, mande o nome no chat. Inicialmente eu ia fazer a partir das inscrições, só que a gente está com um número maior de inscrições do que a gente tem aqui. Vou privilegiar o pessoal que tem aqui para não ficar tendo que às vezes sortear uma pessoa que não está aqui. Então mandem o nome de vocês ali, porque daí eu já vou listar aqui e no final a gente faz o sorteio. Enquanto isso, vamos para a penúltima pergunta do Kleber. Como o gestor poderia se apropriar da teoria da imprevisão nos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro lastreantes na LINDB? Tiago, você quer começar? Eu acho que essa pergunta é para você, Letícia. Começa a gente... Exato. A gente discutiu isso, gente, eu e o Tiago, porque eu defendi a minha dissertação de mestrado sobre o tema do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões. E eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. Primeiro, assim, o Instituto do Equilíbrio Econômico-Financeiro ele já é uma garantia já muito antiga, né, na ordem jurídica brasileira, não é uma novidade. E muita construção doutrinária houve em relação a esse tema, desde, enfim, acho que os primórdios da teorização do direito administrativo aqui no Brasil. E hoje, quando a gente fala em reequilíbrio, o processo de reequilíbrio é um processo muitas vezes regulamentado. Então, assim, no contexto que a gente tem hoje de Covid, que a gente está no meio de uma crise, eu entendo que não cabe, neste momento, um processo de reequilíbrio, por uma questão muito simples. O impacto desse evento ainda não se pode ser dimensionado. E o reequilíbrio, ele pressupõe avaliação do impacto. Qual que é o impacto desse evento danoso? A gente ainda não sabe. Então, em um segundo momento, eu imagino, daqui a um tempo, quando quando essa crise acabar, e a gente conseguir avaliar exatamente o impacto disso na execução dos contratos, a gente vai conseguir estruturar um pleito de reequilíbrio na via administrativa, perante o poder concedente, órgão público contratante, e são procedimentos demorados. Em muitas agências, a gente, lendo os prazos, a gente vê que é um procedimento que não é julgado em menos de um ano. A gente pensar isso como solução a ser adotada no meio de uma crise é absolutamente inviável. Então, o que eu particularmente penso a gente está num momento de mitigação de desequilíbrio. Eu entendo que as medidas que podem ser adotadas de imediato pela administração pública no âmbito de contratos são medidas que podem reduzir o impacto de um eventual desequilíbrio. Em um segundo momento, eu sugiro que seja discutido um reequilíbrio mais amplo, avaliando inclusive se é devido ao particular restituir alguma coisa eventualmente ao poder público, em benefício do usuário, em benefício da administração pública, caso se constate que a medida que foi dada nesse momento para mitigar o desequilíbrio foi maior do que o necessário, haja visto o impacto sofrido. Então, eu acho que a gente está num momento de renegociação, realmente, uma renegociação de contratos, não um reequilíbrio propriamente dito. Reequilíbrio tem um conteúdo muito preciso na nossa ordem jurídica. Eu, enfim, não quero me expor tanto aqui nessa exposição o que eu penso sobre isso, que, enfim, eu tenho inclusive um livro sobre isso, que é esse daqui, Equilíbrio na Concessão, para quem tiver interesse. Mas eu acho que o momento agora é esse, assim, eu acho que a LINDB autoriza a renegociação. Eu não acho que está na LINDB o fundamento para o reequilíbrio. O fundamento para o reequilíbrio ele é muito claro nas leis que dispõem sobre concessões administrativas. Então, a Lei 8666 tem lá no artigo 65, inciso 2, a linha D, essa previsão para os contratos administrativos em geral. A Lei de Concessões também traz previsões neste sentido, que nos autoriza a invocação do reequilíbrio em hipóteses determinada, e também se aplica a ela, no meu modo de ver, o artigo 65 da Lei de Licitações, na Lei 8666, em função do disposto no artigo 124 dessa lei, que fala a aplicação subsidiária às concessões diante da inexistência de disposições específicas na Lei de Concessões. Mas não me parece que haja um fundamento para reequilíbrio na LINDB. Eu acho que a LINDB faz, então, só para resumir, é autorizar uma renegociação diante de circunstâncias
fáticas que demandem a adoção desse tipo de providência. Acho que vamos deixar o reequilíbrio lá para frente para discutir um processo mais estruturado. Essa é a minha recomendação. Passar para os colegas. Só vendo assim o seguinte, a LINDB, ela traz a regra da consensualidade, mas estabelece parâmetros para essa regra de negociação, né? Eu acho que é na legislação que foi apontada pela Letícia, né, de contratos e outros. Vamos torcer que a crise venha a terminar o mais breve possível. Eu concordo com a Letícia, fico até meio... não tenho muita coisa a complementar. Eu acho que esses conceitos também, que são mais tradicionais, eu acho que eles são teoria da imprevisão, né? Eu acho que essas teorias mais antigas, que são derivadas de um direito administrativo mais ortodoxo, eu acho que elas acabam perdendo um pouco a utilidade em momentos de desequilíbrio que são gerados como esse. Eu acho que, enfim, recentemente também teve o parecer da AGU, que autorizou a possibilidade de desequilíbrio nesses contratos de concessão de rodovias, aeroportos, contratos de concessão federais, e eu acho que é uma discussão que ainda vai dar muita discussão posterior, mas concordo com a Letícia de que o momento é de renegociação dos contratos e os processos de desequilíbrio vão demandar uma análise mais cuidadosa, mais densa, um momento mais posterior. Ótimo, e vamos para a última pergunta, que é a pergunta do Alan. Olha lá. Quais instrumentos jurídico-processuais em resposta ao eventual descumprimento da LINDB, já que estamos falando de dever? Só uma questão, a LINDB como uma norma jurídica, né, ela vincula na sua aplicação as partes de uma relação jurídica administrativa, e havendo uma violação, por exemplo, do artigo 24, que se trata de mudança de interpretação quando já se tem uma orientação majoritariamente consolidada, como de outros dispositivos. Não há assim, um instrumento específico, são os instrumentos normais do contencioso contra a administração. Né? Pode ser o mandado de segurança, pode ser a ação de procedimento comum do Código. Né? O ideal é, como eu disse aqui no começo, eu sou um entusiasta de que nós tenhamos um Código de Processo da jurisdição administrativa. Mas até para se criar uma jurisdição administrativa é um pouco difícil, mas eu acho que deveríamos ter um código de processo, uma lei processual sobre a jurisdição administrativa. Mas são os procedimentos que já estão. Pode ser até que, havendo um ato normativo, surja os mecanismos de ativação do controle de constitucionalidade. Né? São as ações, não há um mecanismo específico nesse ponto. Pode até ser um habeas corpus, por exemplo. Eu não estou dizendo não, porque no caso do artigo 28, viu, Tiago? Eu, pelo menos, julguei habeas corpus e concedi a favor de assessores jurídicos de parecer nesse processo licitatório. E julguei até invocando também a LINDB. Pode ser com base no artigo 28, quer dizer, aí o meu processual, a LINDB não. Eu queria que, no que concerne as concessões e os serviços públicos, a gente despertasse o uso para a arbitragem. Acho que seria melhor. Eu concordo, professor Edith, no sentido de que não tem um instrumento processual específico. Acho que isso é complicado fazer exigir na prática
a obediência à LINDB por parte dos controladores. É aquela velha pergunta, quem controla o controlador? E acho que a gente tem que ir nesse sentido de que foi justamente na minha visão, um dos principais objetivos da LINDB, que é a mudança de cultura. Eu acho que só o tempo, a maturação dessa lei, vai incorporar essas disposições no dia a dia do Poder Judiciário, dos tribunais de contas, e vai chegar um dia que a LINDB já vai ser incorporada na fundamentação dessas decisões, mas fazer valer através de um instrumento processual específico eu acho difícil. O que pode ser feito enfim, Poder Judiciário, por exemplo, as diferentes instâncias judiciais, por meio de recurso, você utilizar fundamentos da LINDB para controlar a decisão de uma instância inferior. Eu acho que isso vai ser feito de forma cada vez crescente. Eu acho que, como eu falei anteriormente, cabe também aí o protagonismo dos advogados, de utilizarem a LINDB como fundamentação das suas petições, o direito de petição, enfim, acho que um instrumento processual específico eu acho que não é possível de apontar. Talvez o mandado de segurança, mas eu acho que é mais uma cultura, uma utilização ao longo do tempo da LINDB do que um instrumento processual específico para fazer valer as suas disposições. Letícia, tem alguma consideração? Estou de acordo aqui com os meus colegas. Maravilha, pessoal. Da pontualidade do evento. Maravilha, pessoal. Eu listei aqui o nome de todos que mandaram e eu vou pedir gentilmente para que o professor Edilson, professor, canta um número para a gente entre 1 e 25. 11. Entre 1 e 25. 11. Kathleen, nossa querida colega da UEL, você está nos ouvindo? Se já estiver indo embora, perde. Está. Maravilha, já tem meu contato, então manda mensagem que a gente organiza aí essa entrega. Maravilha, parabéns, você foi agraciado com uma obra que vai dar pano para manga e tem artigos sobre o teu tema de TCC, hein? Vai ser bastante útil para você, assim espero. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos, primeiramente. Vai ter tempo para ler, né? Agora nessa quarentena que fazer um comercial. Pode fazer, professor. Pequeno. Fica à vontade. O livro não é meu, eu sou apenas quem faço a apresentação, porque o livro foi feito na disciplina que ministro de controle da administração, no mestrado e doutorado na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós fizemos um mecanismo que cada dia se fazia uma exposição sobre um artigo da LINDB. Com 15 dias, o aluno entregava um artigo, que eu gosto de dizer, sua monografia é um artigo. E nós produzimos esse livro pela Lumen Juris, o Direito Administrativo em Transformação, que tem artigos de 3 doutorandos e 5 mestrandos. Eu fiz a apresentação do livro, que todos são temas voltados à LINDB. Inclusive, o último dos artigos é um artigo sobre precedente administrativo, vinculando aí a questão do artigo 30 o artigo da aluna, da mestranda Marina Rebouça, que é minha orientanda no mestrado, sobre o artigo 30 e o precedente administrativo. Era só essa consideração e desculpe aí ter... Imagina, professor, não precisa se desculpar de forma alguma. Vou fazer um merchan aqui também antes de finalizar. Na quinta que vem, a gente discute impactos do Covid na infraestrutura com o Valfrido Vardi Júnior, com o professor Augusto Neves Dalpozo e com a professora Vivian, que é lá de Curitiba, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Amanhã o professor Edilson fala na ESA, OAB aqui do Paraná, salvo muito engano meu, mas acho que é isso que eu vi aqui no Idazan, né? do Idazan. Isso, do Idazan, exato. Professor Edilson, professor Daniel e a Ana, que estava com a gente aí no começo. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, o pessoal que participou, que mandou perguntas. Agradecer aos painelistas, o Thiago pediu para falar aqui ao final. Não, só para agradecer, Pablo, aí pela oportunidade e também agradecer aí o pessoal que assistiu, vários rostos conhecidos, como eu falei no começo, professores também, esteve aí perante um público muito seleto, a professora Cristiane Stropa, que participou aqui, então agradecer a presença
professores, amigos e todos os... Luiz Eduardo Assis, grande colega lá de Santa Catarina também, que participou da nossa obra e escreveu junto no livro. Então, só agradecer de novo e reiterar os parabéns pela excelente iniciativa. Eu gostaria só de Maravilha, pessoal. Agradecer, elogiar Claro. o trabalho e agradecer. Foi ótimo o bate-papo com aí, Pablo, com a professora Letícia, com o professor Tiago e com os demais assistentes. Igualmente, eu também gostaria aqui de registrar meus agradecimentos. Foi uma honra e uma grande oportunidade de aprendizado poder ouvir a exposição de vocês e a opinião em relação às questões tão instigantes que surgiram. Obrigada por todos, pelos que participarem, por todos os expositores e pelos organizadores do evento. Obrigada, Pablo. Eu agradeço a disponibilidade de vocês, esse público realmente estava seleto, a Viviane, que está aqui sempre com a gente, a professora Cristiane também, que falou na semana passada, retrasada. Foi muito incrível, pessoal. Do fundo do coração, agradeço a todos. O Paulo Nível também estava aqui até agora há pouco, não sei se ainda está com a gente. Realmente estamos entre amigos aqui, foi um debate excelente, pessoal. Gostaria de agradecer a disponibilidade dos panelistas, de cada um, Tiago, Letícia, professor. Tenham uma ótima noite, bom descanso e até quinta que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.